Queridos, hoje o tema da mensagem é uma vida equilibrada em Jesus. Amém? O nosso Senhor Jesus, Ele é expert em equilíbrio, né? Em fonte de sabedoria. Ele mesmo trouxe para nós grandes ensinamentos em Sua palavra. E a gente vai continuar aprendendo com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, quem aqui já se sentiu sobrecarregado tentando equilibrar todas as tarefas? Tentando, amém, todo mundo, né? Tentando ser um bom servo, tentando ser um bom pai, uma boa mãe, tentando ser um bom filho, tentando ser um ótimo funcionário no trabalho. E tudo isso exige muito de nós, né, queridos? Exige muita paciência. E a gente também perseverar na presença do Senhor, né? A gente busca sempre isso, esse equilíbrio na fé também. Então, a nossa vida, ela é cheia de desafios todos os dias. Mas o Senhor, na Sua palavra, Ele diz que nós, com Ele, podemos todas as coisas, amém? Então, nesta noite, a gente vai aprender como viver essa vida equilibrada em Jesus e como manter, né, essa fé viva em nossos corações, que nos dias de hoje não tem sido muito fácil. Em 1 Pedro 5 e 8, vocês podem acompanhar comigo, eu creio que vocês já abriram. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, 1 Pedro 5 e 8. Eu peguei uma versão aqui muito legal. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Nesse texto, o apóstolo Pedro nos instrui a sermos moderados, prudentes e vigilantes na sua palavra. Vigilantes no modo de agir, de pensar. Então, nós precisamos, irmãos, ser sóbrios. Estar sóbrio é ter a capacidade de pensar corretamente, com clareza, sem ser enganado pelos elementos externos. Porque durante Nossa, só um minutinho, não está dando certo o meu negocinho aqui, peraí. Desculpa, queridos. Está virando tudo aqui. Vamos voltar. Estar sóbrio é a capacidade de pensar corretamente, com clareza, sem ser enganado pelos elementos externos. Por quê, queridos? O apóstolo diz aqui que o inimigo anda ao nosso derredor. Então, muitas coisas que acontecem, que às vezes você não dá importância, são setas do inimigo querendo tirar a sua paz, querendo tirar o seu equilíbrio. Por isso nós temos que manter a nossa mente, o nosso coração vigilante na presença do Senhor, para que a gente não seja enganado por esses elementos externos e a gente não venha se desequilibrar à toa por qualquer motivo, né? Esse é o problema, irmãos. Nós perdemos o equilíbrio por qualquer detalhe da nossa vida, né? Acontece muito com as mães, com a gente, né? Qualquer coisa a gente já fica meio estressado, mas a gente precisa aprender. Nós precisamos ser equilibrados, né? No início da criação, a palavra de Deus nos conta que Ele criou todas as coisas e falou assim: nossa, é tudo muito bom. Tudo que Ele fez era bom. Havia sintonia perfeita. O Senhor nos criou para ter um relacionamento com Ele, né? Porém, através do pecado, isso nos afastou do Senhor e entrou o desequilíbrio na terra, né? Em nosso meio. Mas após o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e acessamos ao Pai. Então, hoje, nós somos capazes, sim, de manter o nosso equilíbrio em Deus, em Jesus. Amém? Amém. E isso só será possível se realmente nós buscarmos de novo a ter esse relacionamento com Ele, né? Em sua jornada terrena é possível constatar que Jesus se apresentava como um homem santo, sóbrio, humilde, né? Ele era um homem equilibrado e Ele nos deixou esse exemplo, né? Para nós copiar a Ele.
Como cristãos, também nós somos advertidos a viver assim, de forma equilibrada, assim como Jesus viveu. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é um exemplo para nós seguirmos. Mas o que é o equilíbrio? É a propriedade ou estado daquilo que permanece estável, constante. Estabilidade que apresenta comedimento emocional, estado mental estável e autocontrole. É muita coisa, né, irmãos, pra gente. A gente não tem tudo isso, né? Mas com a graça de Deus nós podemos alcançar, amém? O equilíbrio, irmãos, é a característica de algo ou de alguém que não comete faltas ou excessos. Está plenamente equilibrado. Não é muito e também não é pouco, né? E hoje só existe uma resposta para nós que estamos um pouco desequilibrados. É Jesus, né? Jesus quer nos chamar ao equilíbrio. A palavra de Deus também é o nosso guia confiável, é o nosso prumo, é o que nos deixa, né, equilibrados também. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa, irmãos, para nós voltarmos a esse equilíbrio. O livro de Provérbios, irmãos, tem o tema central de sabedoria. E a sabedoria, para tudo, ela tem uma resposta. Então nós precisamos, né, confiar nas palavras de Deus. Provérbios 3 e 21. É uma palavra poderosa para nós, queridos. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Olha que importante, né? Nós precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor e que Ele nos dê capacidade para a gente tomar as decisões certas em nossas vidas. Ao olharmos para Jesus, nós temos esse exemplo perfeito de sabedoria. Em Jesus não havia falta e não havia excesso. Ele é o nosso exemplo perfeito. Pode parecer um padrão inatingível para nós, né, irmãos? A gente olha assim e fala: como eu vou conseguir fazer isso? Mas com Jesus nós conseguimos, irmãos, porque o Espírito Santo mora em nós, Jesus mora em nós. Então nós precisamos, né, deixar que essa natureza divina também viva em nós, né? O Espírito Santo nos ensina, aconselha e capacita. Então nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Como eu disse anteriormente, está tudo fora de lugar. A natureza, nós, nosso físico, nosso emocional, nosso financeiro, o nosso profissional, tudo isso, quando nós estamos desequilibrados, também fica. Hoje eu conversava com a Camila e ela me contando acerca da avó que está com Alzheimer, doente. Hoje em dia você vê muito, é comum, antigamente não se falava sobre Alzheimer. Eu falei: Camila, tudo que nós consumimos hoje já não é mais natural. Tudo é cheio de química, tudo, né? E isso está prejudicando a saúde. Os velhos estão envelhecendo diferente, nós vamos envelhecer também dessa maneira, porque está tudo desequilibrado. Então nós precisamos pedir ao Senhor para que a gente volte ao centro, ao equilíbrio. Tudo na nossa vida sem Jesus se torna um desequilíbrio. Nós somos uma geração desequilibrada, uma geração, a pior que vai vir ainda, né? Se Jesus não voltar, né? Nós precisamos lutar para que tudo melhore. Mas a palavra de Deus diz que o fim dos dias seria isso, né? Seria difíceis. Então, mas nós que estamos de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos lutar para ajudar as pessoas a encontrar também o equilíbrio em Jesus. E hoje eu te convido para em Jesus voltar ao equilíbrio. Jesus está dizendo: chega dessa vida cheia de excessos e cheia de faltas, né? Nós precisamos ser equilibrados como Ele é. E Ele nos faz viver uma vida equilibrada e em paz. E Jesus quer fazer o ajuste fino na nossa vida. Os instrumentos, irmãos, para serem tocados, é necessária afinação, porque senão parece que tem algo estranho, né? Quando você ouve um instrumento desafinado, você não sabe o que é, porque eu não entendo, né? A Maria pode dizer, né? Eu ouvi eles que tocam de corda, instrumentos de corda, parece alguma coisa estranha.
e precisa ser afinado para tocar, para que saia um som agradável. E hoje Jesus quer ouvir esse som agradável das nossas vidas, né? Ele está aqui para afinar as nossas vidas, fazer esse ajuste fino para que a gente siga para o alvo, amém? Todo extremo é errado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, já dizia um médico alemão. E é verdade, né? Tem remédios que, se tomado em excesso, causa morte, mas na medida certa ele cura. Engraçado, né, irmãos? E a palavra de Deus é assim também, né? Ela é cura para nossas almas, amém? Queridos, tudo que fizermos sem equilíbrio pode se tornar um exagero ou doença. Tudo que é demais não está certo. No mundo de hoje, internet demais pode virar uma doença. Namoro exagerado, né? Não tem tempo, não, só quer andar junto, pode virar um problema. Comida demais pode virar um problema. Dormir muito, você perde a sua vida, né? Tem pessoas que falam assim, eu amo dormir. É bom, mas você precisa ter tempo para as outras coisas também. Quem trabalha demais também tem problema. Por quê? Acaba negligenciando a família, negligenciando ao Senhor. Então não é bom. Falar em excesso é ruim e ficar em silêncio também não é bom. Porque tem horas que a gente precisa falar, tem horas que nós precisamos, né, agir. Então, irmãos, para tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Nós não podemos viver a nossa vida em excessos, né? Jesus precisa ser o centro para que nele nós encontremos o nosso equilíbrio. O desequilíbrio é gerado por dois fatores, excesso ou falta, como eu já disse. O desequilíbrio traz projetos começados e não acabados, sentimentos de competição e frustração. Tudo que você começa rápido demais, você não consegue terminar. Tudo aquilo que você quer demais, você compete demais, você acaba se frustrando quando você não alcança, né? E como a gente pode reequilibrar tudo nas nossas vidas? Começa dentro de nós, irmãos, pedindo para que o Espírito Santo age em nós, para que a gente volte a se equilibrar, né? Devagar as coisas vão se ajeitando, mas é do nosso interior que brotam os pensamentos, comportamentos, decisões. Então nós precisamos deixar que o nosso espírito seja guiado pelo Senhor. Nossa vida precisa ser alcançada e transformada por Jesus para nós voltarmos ao equilíbrio. Hoje nós vamos ver 3 pontos rapidinhos de como manter a nossa vida equilibrada em Jesus. Irmãos, e hoje eu vou falar alguns versículos bem conhecidos. Aí você vai falar assim para mim, mas de novo, Ana Paula, esse versículo quase toda a pregação, a gente não aprendeu ainda, né, irmãos? Como o Rodrigo fala, né? Tem que passar a lição de novo. Porque se nós não aprendermos, nós temos que voltar de novo e de novo. E esses versos conhecidos, irmão, em Josué 1 fala assim, ó, esse não tem aí que eu não coloquei. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Mas se você meditar nessa palavra dia e noite, se você buscar, é o mesmo versículo? É, mas é ele que vai causar a mudança em nós. Amém? Então, como eu posso estabelecer o meu equilíbrio novamente? 1. Jesus no centro de tudo. Precisa ser, irmãos, Jesus no centro das nossas vidas, das nossas decisões. Tudo que você vai fazer precisa passar, Jesus, me ajuda, Jesus vai comigo, Jesus eu posso. E tem que esperar a resposta, viu, irmãos? Não é Jesus eu posso e já estou indo, não, né? Nós precisamos pedir ao Senhor a direção e esperar que Ele dê a direção. Amém? Mateus 6, 33. Vocês já abriram? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui, Jesus estava falando porque estava todo mundo, tipo, se não andeis preocupados com o que é a vez de vestir, comer e beber. E
a nossa preocupação, irmão, sinceramente, muitas vezes é essa, que tem roubado a nossa paz. Nossa, o que eu vou fazer? Ai, o que eu, né? Será que eu vou amanhã, eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer? Né? Meu tênis está acabando. As nossas preocupações, muitas das vezes, são essas. Como eu vou pagar minhas contas dia 5? E Jesus diz, não se preocupem com essas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus. Coloquem as coisas do Senhor em primeiro lugar. E isso significa viver de forma que o governo e os valores de Deus estejam no centro de toda a nossa vida, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas relações na igreja, em casa. Tudo isso precisa estar em conformidade com a vontade do Senhor para nós. É buscar agradar o Senhor, mais ao Senhor do que agradar a nós mesmos. E às vezes é difícil, desconfortável fazer aquilo, né, que o Senhor exige de nós, né? O Senhor exige de nós que nós sejamos prudentes, honestos, que nós sejamos humildes, que nós sejamos servos fiéis a Ele. E tudo isso dá trabalho, irmãos. Não é fácil. A gente precisa de empenho, a gente precisa, né, ter iniciativa. E muitas vezes a gente não quer agradar a Deus, a gente quer agradar a nós mesmos. Então nós precisamos colocar Jesus. Sem Cristo não há equilíbrio verdadeiro. Ele nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Sua luz nos alcança nos lugares mais profundos. Aquele cantinho que só você conhece, né? Aquela dor que você tem, só Jesus sabe. Ele é capaz, né, de preencher esse vazio. Somente Ele pode sondar os nossos corações e preencher a nossa vida. Salmo 139, 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece tudo sobre nós. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que precisamos. Mas o Senhor quer que nós estejamos abertos, que nós tenhamos o nosso coração rendido a Ele. O Senhor conhece as nossas intenções, as nossas atitudes. Nada fica oculto ao seu olhar. Ele entende o que nós sentimos, irmãos, antes mesmo de nós falarmos a Ele em oração. Ele sabe, né? E isso deve trazer consolo para nós, porque Ele compreende por completo a nossa vida. Mas também traz responsabilidade para nós vivermos em sinceridade diante dEle. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que você pensa assim, eu vou fazer tal coisa, ninguém está vendo. Deus vê. Deus está vendo, Deus está sondando. E antes mesmo de você tomar esse tipo de atitude errada, Deus já estava te filmando e estava vendo, né? E aí nós temos duas coisas: consolo, porque Ele nos compreende, e responsabilidade, porque nós precisamos viver em sinceridade na presença do Senhor, né? Como um pai que conhece o filho só de olhar, Deus sabe o que se passa no nosso coração, mesmo quando a gente tenta esconder. O Senhor conhece. Uma mãe, um pai, às vezes olha para o filho e já sabe: meu filho não está legal. O nosso Deus é da mesma maneira. Ele sabe quando nós não estamos bem, Ele sabe quando estamos bem, e o Senhor cuida e zela de nós. Amém? Então coloque Jesus no centro, não esqueça. 2. Como eu posso estabelecer o meu equilíbrio? Não se deixe abalar com as circunstâncias. João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Todos nós passamos, irmãos, por lutas, aflições, adversidades, mas nós não podemos deixar a circunstância nos abalar, como eu falei, nos desequilibrar, deixar com que a gente venha a pecar. Mesmo Jesus sabendo que os seus discípulos enfrentariam perseguições e dores, Ele os conforta com uma promessa poderosa: em meio ao caos é possível ter paz, mas só em Jesus, né? As aflições fazem parte da nossa vida, mas elas não definem a nossa história, né? Nós não podemos ser definidos por problemas que venham ao nosso encontro. Quando o mundo nos pressiona, Jesus nos lembra: eu já venci o mundo, né?
Ele nos dá esse alento na sua palavra. E essa é a base da nossa confiança, irmãos. Nós podemos caminhar firmes, com o coração em paz, porque seguimos aquele que já venceu tudo por nós. Então nós temos que manter a nossa fé acesa nisso, né? A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo no meio deles, né? Mesmo em lutas, em dificuldades, adversidades, nós sabemos que nós estamos com aquele que venceu. Nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Estamos vivendo num mundo caído, sim, mas nós não podemos deixar as coisas dessa vida nos parar ou nos desequilibrar. Você precisa ficar de pé e reagir de modo positivo diante dessas aflições. Nós precisamos, irmãos, ter o pensamento mais otimista. Às vezes, quando o problema vem, a gente se desespera e a gente passa a ser pessimista. A gente já, o semblante cai, a gente já não quer saber, a gente já fica, né, com o coração triste, ansioso, abatido. Nós não podemos, nós temos que clamar o sangue de Jesus, né, e buscar vencer. Queridos, você precisa ficar de pé e reagir. Ter domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, é o resultado de quem está firme em Cristo em meio às tribulações, né? O domínio próprio, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, porque às vezes quando o problema vem, né, a gente responde às vezes na mesma altura, a gente às vezes, né, não consegue lidar com as situações, mas nós precisamos buscar em Jesus, né, a força necessária. Filipenses 4 e 6 diz assim, 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha que bênção, irmãos. A paz de Deus guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Então nós precisamos entregar ao Senhor tudo, né? No meio do dia mais difícil da sua vida, respira, para e entrega nas mãos do Senhor a aflição que você estiver vivendo. A ansiedade e a oração são duas grandes forças que se opõem na experiência cristã. A ação de graças é o antídoto para a preocupação. Então, se você está preocupado, dê graças a Deus, né? Engrandeça o nome dele. Essas duas forças, ansiedade e oração, elas lutam pelo mesmo espaço no nosso coração. Mas quem você vai deixar ocupar? A ansiedade ou a oração, né? Nós não podemos cultivar as duas ao mesmo tempo. Quando a oração cresce, a ansiedade pede força. Então nós precisamos viver essa vida de oração. Mas quando nós deixamos de orar e confiar, a ansiedade volta a dominar. Então, o antídoto para você vencer a ansiedade é orar, irmãos. Nós precisamos orar, né? A vida cristã equilibrada é aquela em que a oração vence a ansiedade todos os dias. Não porque os problemas desaparecem, mas porque aprendemos a entregá-los ao Senhor, né? Os problemas não vão simplesmente sumir. A vida não ficará mais fácil, mas você terá alguém, né, para te ajudar, e esse alguém é Jesus. Não se deixe abalar pelos problemas, antes olhe ao seu redor e agradeça por tudo, irmãos, que Deus te deu, né? Tudo que você tem, tudo que você é, dê graças ao Senhor. Toda a sua família, né? Todas as bênçãos que nós recebemos vêm dele, então nós precisamos dar graças a ele. Mas como eu posso estabelecer o meu equilíbrio? 3. Tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu poderia dizer, de modo nenhum sejam desequilibrados, né? Se nós tivermos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, dificilmente seremos desequilibrados, porque o Espírito Santo, em essência, ele é equilibrado, né? Então nós precisamos deixar que a nossa vida seja guiada por ele. Viver segundo o mover do
Espírito Santo é o único jeito de vencermos todo o desequilíbrio da nossa carne, né? Lembra que eu falei que desde quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos desequilibrados. Então, a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, mas eu estou vindo na igreja, mas você está tendo um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, quanto mais você afasta, mais desequilibrado você fica. Quem nos equilibra é o Espírito Santo de Deus. Ter uma vida equilibrada mostra na prática o agir do Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Cristo sabe desfrutar dos prazeres da vida sem perder o equilíbrio, né? Quem é guiado pelo Espírito Santo sabe viver assim. As pessoas do mundo, para viverem os prazeres da vida, precisam fazer uso de bebidas, né? Precisam curtir a vida. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos desfrutar dos prazeres da vida com o Senhor. Amém? Só com o Espírito Santo é possível andar de forma constante e madura. Não tente fazer o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Não tente com suas forças viver, né? Peça ao Senhor a direção. E às vezes você pensa assim, eu queria tanto que meu marido, eu queria que meu filho, eu queria que meu amigo fosse assim, fosse assado. Às vezes a gente descreve como a pessoa deveria ser. Esse não é o nosso trabalho. É o trabalho do Espírito Santo. É Ele quem transforma a vida das pessoas, né? Não somos nós. Então nós não temos que fazer, irmãos, esse trabalho. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer a obra em nós. Amém? Gálatas 5:25 diz assim: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver no Espírito, como eu falei, é mais do que frequentar somente uma igreja, né? É permitir que Ele conduza o nosso dia a dia, conduza cada passo, né? Conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas atitudes. Paulo nos lembra que o Espírito Santo nos deu uma vida nova. Então essa vida deve se manifestar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, com quem nós andamos, onde nós vamos, né? Tudo isso tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como eu te falei, se você orar pedindo direção ao Senhor, mas você não espera Ele responder, você não espera Ele te dar um sinal e você já vai, não. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo conduza as nossas escolhas. Muitas vezes dizemos que queremos ser guiados por Deus, mas ainda deixamos que as emoções, o orgulho ou o medo dirijam as nossas decisões. É sempre aquela ilustração que eu gosto de lembrar, né? Da pessoa que entrega o problema para Deus e pega de volta, entrega e pega de volta, entrega e fica num constante assim, né? Ora, fala, Senhor, está nas tuas mãos, mas daqui a pouco ela já está de novo, né? Naquele problema, e ela está falando para outra pessoa, e ela está pondo na internet aquele problema também. Isso também não é legal, né, irmãos? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor e descansar, né? Confiar que Ele fará o melhor por nós. Andar no Espírito significa escolher o amor quando poderíamos responder com raiva, né? Essa é a diferença de quem anda no Espírito. Às vezes alguém te dá uma palavra atravessada e você podia responder, né? Mas aí vocês preferem responder em amor. Escolher a fé é quando tudo parece incerto, mesmo quando não vemos, né, irmão, saída. E às vezes a gente desespera, a gente fica, né, tenso, mas a gente precisa escolher confiar no Senhor. Escolher o perdão quando fomos feridos. E às vezes é difícil, porque dói, né? A pessoa que te feriu às vezes não está nem lembrando. E aí a pessoa está curtindo a vida, está rindo, e você fala, mas meu Deus, ele não sabe o que ele me fez, né? E às vezes a gente tem que perdoar mesmo assim, né, irmãos? Mesmo, às vezes você nem tendo agido mal com a pessoa te magoou, te feriu, você precisa perdoar. E isso é quem anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo tem liberdade em nós, o fruto dele começa a aparecer. Essa é a verdade, irmãos. Quando o Espírito Santo começa a agir, aparecem os frutos, os sinais são vistos, né?
você começa a ser olhado de uma maneira diferente, você tem uma postura diferente, você tem outra visão de vida, né? Os frutos são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São muitos? São. Mas nós precisamos, né, irmãos, começar a cultivar cada um deles. E esses frutos são reflexo de uma vida que não apenas vive, mas é guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós não estamos aqui neste mundo somente para uma passagem, só para viver por viver. Nós vivemos para Cristo, irmãos. Nós conhecemos a Jesus, nós levantamos a nossa mão um dia e o reconhecemos como nosso Salvador, então nós precisamos viver para Ele. Amém? Então, para termos uma vida equilibrada, nós precisamos de 3 coisas, irmãos. Vocês lembram qual foram os 3 pontos? Primeiro, Cristo no centro. 2, não se deixe abalar pelas coisas da vida. E terceiro, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro é fundamento, segundo é firmeza e terceiro é prática. São 3 coisas importantes para a nossa vida. O fundamento, que é Cristo. Firmeza, que é não se deixar abalar por qualquer coisa, e prática, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Faça hoje uma análise do que está faltando ou o que está em excesso na sua vida e volte ao equilíbrio hoje. Existem alguns pontos a serem observados para que você consiga, né, voltar a se equilibrar. Faça de tudo um pouco, irmãos, né? Não queira fazer tudo, como eu falei lá no começo, né? Quem já não se perdeu tentando ser bom em tudo, tentando fazer tudo perfeitamente, tentando cumprir uma agenda que não fecha, né? Não fecha, irmãos, né? O dia acaba, o Senhor, Ele é perfeito, Ele deu 24 horas, mas quem administra somos nós. Se nós estamos errando, a culpa não é de Deus, é nossa, concorda? Então, o dia perfeito, você tem tempo para todas as atividades, né? Você tem tempo para a família, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para se cuidar e você tem tempo para Deus, principalmente para Deus. Você tem tempo para orar, você tem tempo para ler a Bíblia, mas quem administra esse tempo? Somos nós. O equilíbrio, nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Amém? Faça algo novo, crie uma oportunidade para que você faça algo diferente para o reino, né? Comece um projeto, ore ao Senhor, faça algo que vai te dar prazer e que vai te ajudar a ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso maior objetivo, né, irmãos? Vá devagar, mas seja constante, né? Nós não podemos ser que nem povo, querer pegar tudo, mas nós precisamos continuar, não podemos parar. O importante não é a velocidade, mas a direção, né? Nós estamos indo de encontro ao Senhor, mas nesse caminho, irmãos, nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. Nós precisamos ser equilibrados como Jesus é, né? Então entregue ao Espírito Santo todo o seu desequilíbrio nesta noite. Amém? Que Jesus possa, né, inundar os nossos corações e que a gente nos ajude a conseguir cumprir essa lista, né, que é aqui, irmãos. Olha, o amor, a alegria, a paz, paciência, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar?